eu sou Mari Junques e está no ar neste 30 de maio de 2019 o Memória ABC, um programa que tem o objetivo de registrar a história das pessoas em Balneário Camboriú. E na entrevista de hoje eu recebo o funcionário mais antigo da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, o Rui Tortato de Oliveira Júnior. O Rui é servidor efetivo há 36 anos e já atuou em diversas funções aqui na casa. E para esta entrevista eu conto com a participação do colega jornalista e diretor do setor de comunicação social aqui do Legislativo, o Valdemar César Neto. E a gente começa então, né, Valdemar, já perguntando ao Rui, seja bem-vindo primeiro a este programa, né, Rui? E a gente queria entender um pouquinho, né, qual é a tua relação com a cidade de Balneário Camboriú, já que você é lá do meio oeste, de Joaçaba, e a gente ficou sabendo que você veio para cá na adolescência, é isso? Eu cheguei aqui, Mari, Mazinho, em 82, final de 82. O meu pai era representante comercial e até comentamos um pouco antes ali que a história é muito comprida. É longa? É longa, é muito longa. E o meu pai era representante comercial e atuava em laboratórios. Ele fazia a representação de medicamentos. E chegou o momento que ele partiu para suturas cirúrgicas, essas coisas assim. E a região dele ficou entre Joinville e Florianópolis, né? E ele calculou, ele disse, se eu for para Florianópolis, para mim chegar a Joinville é muito longo, se eu morar em Joinville, então ele escolheu mais ou menos o meio. E o meio ficou aqui, em Balneário, né? Já tinha alguns parentes morando aqui e a gente acabou fixando residência aqui em 82. Então, depois de nascer em Joaçaba, passar por muitas cidades, eu acabei chegando aqui nesse ano, com 16 anos, 15 anos, 16 anos, mais ou menos. Parece que você casou, constituiu família, estudou. Constituí família, estudei aqui e trabalhei aqui em vários lugares, não só na Câmara de Vereadores. Me formei em contabilidade, depois tive escritório de contabilidade por um período pequeno. E acabei entrando na Câmara de Vereadores em 84, eu entrei na Câmara de Vereadores. Eu me lembro das muitas entrevistas que fiz contigo, que nós tínhamos aqui 4 funcionários efetivos, se eu não estou enganado. Era você, era aquele senhor que era vigia, era eu, o Flávio, o motorista, Sérgio, o Geber, falecido, e eram 4. Quando eu entrei tinha o Renato. O Renato, que era o diretor cheiroso, da Câmara, Charmoso. Falecido, né? Faleceu. O Geber também faleceu. O Elcio Luiz, que já teve um contato com a rádio também, trabalhou na Câmara, também já faleceu. O Tanaco, Dr. Moacir Schlup. Mas ele era efetivo? Sim, não. Sim. Eles eram efetivos. O Tanaco está bem vivo. Está bem vivo. Advogado conhecido, né? Se bem vivo, eu não sei, mas está vivo. Está vivo também. José Augusto Raio. E a equipe era essa. Ou seja, administrativamente éramos em 3, o Renato, o Elcio entrou depois, o Renato, o Geber e eu. Vocês eram efetivos, não existia concurso público na época, antes de 88. Isso. Né? Depois eu me lembro que teve um período que estavam só 3 ou 4 aqui, tu era um deles. Sim. Né? Sim, e hoje é só tu daquela época, né? Isso, o Geber acabou falecendo nesse período, a dona Nani, que era a servente, o Flávio Vigia se aposentaram, aliás, o restante todo se aposentaram. E quando tu entrou, a Câmara era onde? Era lá na rua 100? Não, era 1061. Lá no coleginho, ali no coleginho, lá na época? Hoje ali na Quirosas, do estado, entrando onde tem uma estufa da Quirosas ali. Era uma casinha de madeira. Uma casinha de madeira, né? Isso, um L. Até depois ali foi a biblioteca, se instalou ali um coleginho, uma coisa desse tipo. Coleginho. Era um U, na verdade. Como era trabalhar nessa estrutura, Rui, naquela época? Nossa. Bem diferente de hoje, né? A gente tem uma sede própria. Em termos de espaço não tem discussão, né? Lógico, mas em termos de aparato, de tecnologia, evidentemente, claro. Para quem lembra, máquina de escrever, Olivetti, manual. Era máquina de escrever naquela época? Não tinha computador, não tinha nada. Na verdade, não existia computador pessoal naquela época, não. Mas alemão tinha televisão, alemão tinha telefone fixo, que era uma fortuna. E os vereadores eram 4, isso tu não lembra mais, né? Você teria que consultar lá nos... Lembro, naquela que eu entrei, eu acho que eram 11. Talvez a gente está aqui na Casa do Povo, é meio perigoso a gente falar isso. Mas a crítica que hoje nós temos 19 vereadores, que esse número é excessivo,
ela não corresponde à realidade, porque naquela época tinha mais vereador do que hoje, se comparado à quantidade de moradores, de habitantes. Chegou a ter. Nós chegamos a ter, naquela época mais do passado, acho que 15 vereadores. Sim, mas eu digo assim, a população era menos que a metade, então, lógico, em verdade, havia mais vereadores naquela época do que hoje, proporcionalmente ao tamanho da população. Sim, né? E tem algum vereador desse primeiro período que tenha te marcado, assim, especialmente pelo comportamento ou pela personalidade? Tem alguns vereadores ali que chamaram a atenção, não só minha, mas acho que da comunidade. Daquela legislatura, o Leonel Pavan, que após aquela legislatura se tornou o prefeito. Que era um furibundo crítico sim, mas do poder, porque claro. O Schultz, na verdade, era o poder da cidade. Representava o poder econômico e político já de muito tempo, não é? Poder muito grande, né? E o poder econômico, um simples vereador que conseguiu, naquele, como é que se diz, na vontade popular de mudar, né? E acabou entrando na onda. Lembra de um fato importante daquela época, Rui, para a cidade? Teve muitos fatos assim que marcaram o início, talvez, de uma transformação da cidade. Sistema de esgoto, me lembro do seu Haroldo, numa máquina, o seu Haroldo Schultz com o Amin, num trator. Mas lembra bem disso, o pessoal também lembra. Tem algumas coisas assim que marcaram, que deram início. Hoje, se tem tantos % de esgoto, é porque alguém começou lá atrás. Isso marca, né? Terminal rodoviário, o seu Haroldo fez também na época. Nossa, era uma coisa... E já inundava. Já vinha com inundação. Aqui já vinha pronto, já vinha pacote pronto. Pacote, né? Estrutura com enchente, com tudo. Com tudo, A população participava naquela época das sessões? Como é que era a relação do povo com a Câmara? Na Câmara é muito pouco. Que eu me lembro, que eu tenho lembrança, assim, naquela legislatura que eu entrei, né? O Cronos está ali, marcando o tempo. Naquele tempo a participação popular era menor. Porque eu até não sei se dá para a gente falar dessa forma, mas veja, a divulgação dos atos da Câmara era muito inferior do que é hoje. Hoje a gente tem online, tem WhatsApp, tem tudo. Então, muitas das coisas que aconteciam, se os repórteres não fossem atrás... Ninguém sabia, então. É provável. Mas os repórteres iam mais do que vão hoje, né? Os repórteres, sim. Eu me lembro que a Câmara sempre tinha repórter. Naquela estrutura da 1061, eu vou dizer que a participação da imprensa sempre foi o que é mais ou menos hoje. Mas a popular era menor. Eu acho que comentou comigo, né? Mas aí já é no passo seguinte, que é na rua 100. Ah, sim, não. Ali começou uma mudança. E ali o povo ia de sair pelas janelas ali. Né? Dependendo a imprensa do projeto. Ia muito, dependendo do projeto. Projeto polêmico, mesmo porque ia sair pela janela, porque era um espaço menor que esse, né? O espaço era menor que esse. Com 30 cadeiras, tinha que sair pela janela ou pela porta, enfim, não cabia todo mundo. Mas hoje nós temos aqui... tinha quebra-paus homéricos. Nossa, é uma legislatura... De vereador sair para a calçada para cair no tapa com... eu lembro de alguns embates feios, assim, inesquecíveis, né? Dá para contar agora para a gente? Eu não me recordo muito, assim... Você lembra que o Aristo foi para a rua? O Aristo sempre foi um homem valente. Valente, brabinho. Foi para a calçada e chamou os caras. Pode vir aqui. Pode vir. Tinha. Você imagina isso numa Câmara de Vereadores às 11 horas da noite no inverno. Histórias assim tem algumas, sim. Não dá para dizer que não tem, porque tinham... embates entre os vereadores que eram terríveis. Assim. E o poder legislativo sempre é muito... Os políticos são muito criticados, né? Não mudou nada, né? Desde aquele começo lá até hoje, sempre foi a mesma coisa. Mesma coisa. O pessoal, qual é melhor, qual é pior, o que mudou? Politicamente, muito pouca coisa mudou. O pessoal reclama de tudo e depois vai lá e elege de novo e sempre assim. É a mesma coisa. Quanto mais reclama, parece que mais voto o cara tem. Cobra, mas não participa, né? Um pouco, né? Não acompanha sessões. Não participa, não se informa. Enfim, talvez por isso. Eu não sei o motivo desse. Mas assim, as pessoas eram mais felizes naquela época, porque aqui não tinha posto de saúde, né? A gente tinha um posto de saúde. Hoje as pessoas estão sempre reclamando de saúde, né? Quando eu vim para cá, naquela época, a população era bem menor. Eu não tenho certeza se eram 30 mil, 20 mil, eu não me lembro bem, mas é em torno disso,
Em 82, eu acho que não passava muito disso. A temporada sempre foi a temporada. Quer dizer, tem um emprego fixo, Passava como você temporada. tinha na Câmara de Vereadores, era um achado, te distinguia. Era um achado justamente porque o comércio era 3 meses de temporada e depois ficava só os locais para atender a população, que eram muito poucos, né? Eu me recordo assim que movimento assim, era até mais ou menos a rua 1500, 2000 no Brasil. Para lá era o vento passava, uivava, né? Não tinha nenhum comércio estabelecido. Se tinha, era muito pouco que abria esporadicamente. Pois é difícil, né, Rui? O cara trabalhar quase 40 anos no serviço público e o GAECO nunca ir na tua casa, né? Graças a Deus. Mas ainda bem que nunca foi isso. E acho que nunca vai. Mas a trajetória aqui, de forma bem rápida, eu fui contratado, acho, como escriturário, datilógrafo, algo do tipo. Né? Qual prefeito era? Do seu Haroldo Schutz. O senhor Otto. O presidente da Câmara era o seu Wilson Schutz. O Wilson Wilson Schutz. Schutz. E a gente tinha calo nos dedos de escrever, porque as atas eram todas manuais, então não tinha gravação, era feito a transcrição literal de... Isso era você que fazia. Abre aspas. Era uma equipe, né? O Geber fazia a degravação, o outro passava limpo e eu passava no livro. Então nós tínhamos 2 dias para passar uma ata de 20 folhas naquela época. Então precisava dos escriturários, datilógrafos e tal. Hoje essas profissões acho que não existem mais, né? Não. Efetivamente. Tanto é que numa das reformas da Câmara foi colocado para concurso 2, 3 digitadores, que também já não existe mais. Isso faz parte da modernidade da coisa, né? Hoje todo mundo é digitador. Hoje todo mundo é digitador, porque se não Exatamente. for, e escriturário ninguém mais é, porque esses dias eu fui escrever um troço, nem sabia mais direito. Um dos pontos assim que me lembro, pelo menos da Câmara, que a Câmara tem alguns marcos divisórios, eu vejo assim. A dona Remi, que foi presidente da Câmara, Remi Osório, que comprou e implantou o primeiro computador na Câmara. Houve muita resistência, que isso não vai funcionar e etc. E no fim, tudo hoje é por computador, é informatizado, né? Nós estamos aí com sistemas novos hoje, que os trâmites já são virtuais. Antigamente, estava esses dias falando da tipografia, né? Que a gente mandava fazer papel em gráfica, aí tinha que fazer os clichês, tinha que fazer tipos, etc. Nossa, mudou muito, modernizou. A estrutura deu condições também para que isso ocorresse, né? A estrutura da casa hoje são mais de 3 mil metros quadrados de área física que abriga todo esse pessoal. Muito mais colegas, né, trabalhando na casa. Muito mais, justamente por causa dos gabinetes de vereadores. Essa estrutura causa inveja, né? Porque são poucas cidades que eu conheço aqui na região que tem uma estrutura como tem a Câmara Vereador Balneário Camboriú. Muito poucas. Mas também é compatível com a qualidade da cidade. Balneário Camboriú é uma cidade, é a segunda cidade na região da ANF, para resumir tudo. É a quarta em qualidade de vida, né? É uma cidade, um PIB elevado. Bem elevado. Então, ela tem que ter uma Câmara de Vereadores à altura no nível, de, exato, né? exato, está correto. A gente olha pela janela da Câmara e vê o quartel do Corpo de Bombeiros. Eu não conheço outro em Santa Catarina com aquela qualidade. E ainda tem um helicóptero em cima, helicóptero mostrando a muito... pujança da cidade mesmo. Né? Ele é referência no estado, né? Essa nova sede. E tem que ser, porque pelo que Balneário Camboriú tem que ser. Rui, tu não pretende te aposentar? Bom, agora mudou, né? Ainda não mudou. Ainda não mudou. Tu nunca soube trabalhar, cara? Porque tu trabalha há muito tempo, Jesus. O que acontece? Eu como exerci vários cargos aqui dentro... Pois é, só de secretário de administração 3 vezes. Estão acompanhando muito da história, né, da Câmara. Eu tive não só a honra, mas o privilégio de ter passado por vários presidentes da Câmara de vários partidos. Né? Eu nunca fui... apesar do meu cargo ser o cargo de secretário ser um cargo comissionado, um cargo de confiança... para mim ter passado por isso, eu devo ter obtido a confiança desses presidentes, né? e desses partidos, enfim. Não me lembro de nenhum outro colega ter conseguido essa marca de passar de 2 em 2 anos com presidentes novos e ter ficado ter sido mantido nesse cargo. Tem um segredo especial, Rui?
Eu acho que é muito fácil até. Primeiro, se dedicar, fazer o trabalho de forma correta e ter o conhecimento da estrutura. Mas quem eu não acho que não tem outro segredo. Política, né? Não é muito fácil você viver no meio, né? Aí é que está. Eu sempre fui mais técnico do que político. Eu acho que talvez aí seja a diferença da coisa, entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez o cara gostou da minha cara. Tua função também, ela era técnica, né? 100% técnica. Um pouquinho de política, mas que também se tu for muito apolítico com o presidente de plantão, não dá. ele vai tocar. Né? Você veja, mas tem um certo grau ali de... Eu não me propus aqui a não citar muitos nomes assim em termos de vereadores e tal, mas já que faleceu o Santa, né? O falecido Santa foi 4 vezes presidente durante 2 mandatos, 8 anos. E ele sempre, eu fui secretário dele durante 6 anos, depois eu pedi para sair porque não aguentava mais. Ele sempre dizia para mim assim, a parte política cuido eu, e para você eu vou dar um bambolê, para você ter jogo de cintura, aprender a ter jogo de cintura. Joga a política para mim e faz a parte técnica. Mas essa interligação entre a técnica e a política tem que ter, a gente tem que ter um pouquinho. Mas, algumas pessoas ocupam esses cargos extremamente políticos, né? E acabam delegando a parte técnica. Talvez esse seja um... Já que você falou no Santa, você estava na Câmara no dia que ele faleceu? Que ele faleceu dentro da Câmara trabalhando? Né? Esse foi um fato que ninguém gosta de lembrar, porque foi uma coisa muito triste. Foi um choque, né? Nossa, ele chegou a 1h da tarde, 1h30 já tinha ocorrido o falecimento. Foi uma coisa muito chata, muito Teve um triste. outro caso de algum servidor ou vereador falecer dentro ou passar tão mal assim? Não. O que eu me lembro, não, dentro não. O vereador Sérgio Lorenzato teve uma crise. Faleceu dormindo. Teve uma crise, foi para casa e acabou falecendo em casa. Mas foi o mais próximo da Câmara. Foi o Sérgio. Mas o Santa foi trabalhando, né? O Santa foi trabalhando, foi 1h15, 1h30 da tarde, algo que eu me lembro assim. É muito triste. Nesse tempo todo você conquistou muitas amizades, né? Pelo teu perfil, a gente, muitas amizades. Né? Quando fala em você, eu não ouvi ninguém falar mal de você. Todo mundo teve um bom relacionamento contigo. Nesse período todo, muitos amigos você fez? Muitos amigos entre funcionários, vereadores. E não só colegas aqui da Câmara, da Prefeitura, que tem uma rotatividade grande, você acaba fazendo grandes amizades. Não me lembro de ter um inimigo, não me lembro, mas enfim, se alguém não gosta de mim... Você é um tabagista convicto, é um dos heróis da resistência, né? Você sabe que fumar é bom para burro, nós dois sabemos. É bom para burro, né? E antigamente podia fumar dentro da Câmara? Podia fumar dentro da Câmara. Porque hoje você é obrigado a descer a escada e ir lá fora para poder fumar. Aquilo ali fica uma coisa, fica tu e mais a menina ali na Câmara do presidente e tal. Da 1061, da Rua 100, depois nós pulamos para a 4ª Avenida, já não tinha mais, mas até a Rua 100 nós tínhamos cinzeiros no plenário. Os vereadores fumavam. Os vereadores fumavam no plenário. E os cinzeiros pesados, o que causava uma certa preocupação de atirar um na cabeça do outro. Aí ontem eles votaram uma lei proibindo o narguilé. O tempo muda, né? O tempo muda. Eu me lembro de algumas discussões na Câmara onde se pegou o cinzeiro para atirar no outro. Depois se comprou cinzeirinho de plástico, né, para não ter problema. Mas fumava em qualquer lugar. Mas esses episódios assim de quase... 40 anos. De quase pugilato... Teve alguns. Teve muitos, né? Teve. Nessa legislatura... Não é que nem a Coreia, mas... Não, mas teve alguns assim de ter que separar. Teve alguns de ter que separar. Os ânimos exaltados, discussões homéricas e partir. O pessoal perder a cabeça e partir para cima do outro. Para quem está nos acompanhando pela Rádio TV Câmara, a entrevista de hoje no programa Memória ABC com o Rui Tortato de Oliveira Júnior, ele que é funcionário mais antigo aqui da Câmara de Vereadores. Está nos contando muitas histórias, né, Mazenho? Muitas histórias. Alguns segredos eu prefiro manter, né? Prefiro manter. Mas dê umzinho só para gente... Não. Eu tive uma curiosidade. Você é casado pela segunda vez? Segunda vez. Porque eu me lembro que
a sua atual esposa era uma menina, você já era um senhor, Você assim. achou que era a minha filha? Até você um dia disse pra mim. Uma vez eu cheguei, uma moça, uma profissional, advogada, respeitável, mas para mim foi uma surpresa, porque eu achei que você não ia casar, uma coisa desse tipo, não sabia que você tinha sido casado. E pelo jeito bem casado, você já está casado há bastante tempo com ela. Estou né? casado há bastante tempo. Segundo casamento. Eu casei muito novo, né? A primeira vez. Enfim, casei com 20 anos, eu acho. Quantos filhos, Rui? Tenho 3 filhos. Na verdade, tenho 4, um faleceu, né? Hoje, vivos, tem 3 filhos. Eles também moram aqui em Balneário? Moro em Balneário, lógico. Tem uma pequenininha de 4 anos aí. Estou indo bem, estou indo bem, estou indo bem. Tá, mas você não respondeu quando que você pretende se aposentar. Você contou um monte de história e esqueceu de... Na verdade, assim, eu tenho, apesar de eu estar aqui há muito tempo, eu tenho ainda o problema da idade, né? Eu estou com 53, vou fazer 53 anos ainda, então isso é o que está dificultando a aposentadoria, mas dando a oportunidade eu vou. Mas deixa a vaga para outro. Você pensa em parar de trabalhar daí, Rui? Só curtir a vida? Na Câmara, sim, parar de trabalhar, não. A experiência que eu tenho dos meus colegas aqui que se aposentaram e ficaram sem fazer nada é ruim. É ruim. Uma vez você me procurou... Não lembro. Mas eu lembro. Que eu já mexia com computadores e tal, e você queria fazer uma rádio web. Lembra disso? Não. Lembro, claro. Você queria fazer uma rádio na web. Sim. Você fez a rádio? Nós fizemos. Eu e o Bola Teixeira, nós montamos essa rádio. Tu e o Bola. Eu e o Bola Teixeira, nós montamos essa rádio web. Funcionava aqui na Rua 10, só que até eu mantenho essa rádio ainda hoje, né? Porque quem te ouve falar já sabe, né? Com essa voz toda aí, né? Já falou em vários microfones, né, Rui? Depende de Você quem começou na ouve. rádio? Eu comecei com rádio na Rádio Camboriú, como operador de som. Operador de som muito legal ali. Vendo aqui alguns colegas, o Pudim, o Aderbal, o pessoal de rádio assim, nossa, é muito bacana rememorar, relembrar aquela Foi época. o primeiro locutor da Rádio 99, que Da hoje 99, é a sim. Transamérica, né? Transamérica. Você? Locutor? Fui locutor da Transamérica. Tá, mas da aí quando? Antena 1. Estava nas fraldas ainda? Você começou com 15 anos. Que isso Não, aí eu fiz paralelo. Né? Fiz paralelo com a Câmara. A Câmara também não tinha muito serviço na época, né? Não, a Câmara, veja, Mazinho, a Câmara ela sempre trabalhou nesse sistema de meio expediente. Quando eu entrei aqui ainda era 1 hora menos, era da 1 às 6, né? E às 6 eu voava para a Rádio Camboriú para operar o programa lá da noite e tal, né? E depois passou para as 7, os meus horários em rádio sempre foram de manhã. E assim eu fui fazendo paralelo à Câmara. Nunca tive assim uma carreira de rádio e depois Câmara ou algo assim do tipo. Eu sempre tive a impressão que naquela época ali, talvez um pouco antes, o cara que sabia ler e escrever aqui já estava com meio caminho andado aqui em Balneário Camboriú, né? Eu tenho o cara do cartório, o que comandava a política, o cara do não sei o quê. Três, mas quatro nichos, o que né? diferenciava essas pessoas era saber ler e escrever, né? Sim. A nomenclatura das nossas ruas, que era um jornalista, foi quem fez. Silveira Júnior. O cara foi a Nova York, né? Nova York veio o sistema lá. Era assim mesmo, o pessoal era duro para as letras. Olha, Mazinho, eu acho que não é tanto assim, mas houve um tempo, lá no começo dos anos 80, que era mais ou menos assim. Eu não sei, também outro marco divisor é a vinda dos argentinos ali nos meados de 86, que eles vieram para investir, e isso também criou a necessidade do povo também começar a evoluir, começar Mas a isso se trouxe muita aprimorar. gente fora também, né? Muita Claro, gente para ganhar exato. dinheiro com eles, né? Lógico, porque vinha muito dinheiro, então o empreendedorismo aqui começou a crescer. Eu acho que isso é um dos fatores que leva a pessoa a se qualificar. 10% dos apartamentos naquele período pertenciam a argentinos, mais ou menos. Mais ou menos. De tanto dinheiro que eles essa trouxeram, estatística né? aí. Ainda lendo alguma coisa. E hoje, eu acho que foi o jornal Clarim que publicou isso no verão passado agora, que só ficou o sonho. E os churros, as duas heranças. Sério? O sonho dos argentinos de veranear aqui no Brasil acabou. Acabou. Eles estão numa situação lá difícil. E aqui em Balneário Camboriú eles tiveram que vender os imóveis que eles compraram. Claro. Naquela história de dar-me 2, né? Chegar, Sim, é barato, nossa. me dá 2. Me dá 2. Mas ficou a herança dos churros.
Então, você que é mais antigo, antes dos argentinos não existia churros, é isso? Claro que existia churros, lógico. Então, como Sempre é que era existiu essa milho argentinos? e churros na cidade, pelo menos desde que eu vim para cá existia. Ah, você tá Aliás, pouco tempo aqui. eu morava em Itajaí, no 74, 75, a gente vinha passar o dia aqui em Balneário, já tinha milho e churros, que eu me lembro vagamente. Mas provavelmente herança de argentino, porque Itajaí não tem milho e churros, não tem Não, churros, Itajaí- estou falando de churros. Os churros é uma coisa espanhola, né? Eu me lembro, só se eu estou muito enganado, mas eu me lembro de ter comido aqui, não sei se alguém fazia por aí, mas enfim, comia. E é nessa época, de 70 e pouco, que eu falo para meus filhos que eu tomei banho no Marambaia, e ninguém acredita. Então, Acho que eu estou contaminado, verde, né, Naquela poluído. época dava, né? Naquela época dava. tá, mas ali outras pessoas que eu já entrevistei, já, claro, dava, tinha peixe, Tinha esses peixe, dias o Isaac pegou lá. Caranguejo, tinha. Mas, Não era 100% limpa, né? mas também você tomando banho já enxergava os canos de PVC Sim, saindo dos saindo, barrancos no Marambaia, isso, mais os pra lá. primeiros prédios já poluindo o Marambaia. Na parte mais, não na ponta aqui, mas na parte de lá já via, sim. Já via, né? Mas dava ainda para tomar, entendeu? Dava ainda para pescar, dava ainda para esse tipo de coisa. E as lagoas do centro ali, na altura do shopping, você chegou a pegar ou não Não, existiam ali já, mais? já Ali era, tinha era só um terrado. terrenão, né? Era um terrenão ali onde é o shopping. No verão vinha um parque de diversões, não me lembro o nome, Estrela do Sul, ele se instalava ali, ficava a temporada e ia embora. Ele ficava um terrenão grande, né? Ele não tinha lagoa. Assim, Você não é podia pegar. saudosista, assim? Você acha que... Tá cheio de saudosista em Balneário, né? Você acha que a cidade era melhor do que é hoje? Não é uma questão de melhor ou pior, ela é diferente. É uma outra cidade. A quantidade de pessoas... Antigamente a gente saía na rua de 10 pessoas, você conhecia 8. Sim. Vamos colocar dessa forma. Hoje você sai de 10, você não conhece ninguém. Nem o seu vizinho, às vezes, né? Às vezes nem o vizinho, né? Mas saía como? Não tinha ônibus? Saía a pé, mas A pé, a gente pois ia é. para Baturité a pé. Tudo a Ia- pé. Não tinha tudo a ônibus. pé. Taxista tinha meia O dúzia. DJ do Baturité lá. Hã? Quando você veio para cá, não tinha ônibus. Praiana. Não, ônibus Camboriú. interestadual, intermunicipal. Mas ônibus local não tinha. Não, o transporte local não tinha. tinha. A Praiana fazia um itinerário diferente, que ela passava, acho que pela Terceira Avenida, etc. Ela tinha, não era só a Avenida do Estado, ela tinha um outro. Ela dava uma entrada na cidade que onde o pessoal pegava ônibus. Comércio só tinha o veleiro, depois de um determinado horário. Grande veleiro. Então não tinha Na farmácia, não madrugada. tinha nada. Não tinha. Que eu me recordo, mas assim, o veleiro era 24 horas, que era o pessoal... Era o único. De tomar ali na esquina da Terceira, com a rua 10, eu acho. Parece que a farmácia do Santa Inês, ela estendia um pouco o horário, que era a única farmácia, que estava anexa ao hospital, talvez ficasse até mais tarde. Fora disso, eu já não comprava mais nada, né? Não Pois tinha mas mais se nada, você não tinha morava comércio aberto. onde? Eu morei na rua 701. Se esquina você com a Brasil. precisasse de um remédio à noite, você tinha que ir a pé até lá. Pé ao Santo Inês. Ou você Hoje, né? ligava para um Farmácia toda táxi. esquina, né? Era que as pessoas dizem que era melhor, é isso que eu estou tentando entender como é que era melhor, né? Hoje é mais prático, É. mas o fato de você andar a pé não significa que é pior do que hoje, né? No inverno, de madrugada, para buscar um Aqui remédio. nunca foi também, eu que já morei em Joaçaba, Curitiba, o inverno aqui é tranquilo. Pra gente encerrar, que o nosso tempo está quase acabando. Sairia daqui de Cronos, Balneário, Rui? O Cronos. Qual é a pergunta, desculpa? Sairia daqui de Balneário ou não? Pretende Eu ficar por aqui? não é a intenção, porque a família está aqui, os filhos estão aqui, eles têm também as raízes deles, não é a minha intenção sair daqui, não. Não tenho essa intenção. Se o destino me levar a sair, paciência, mas não é essa a intenção, não. A gente acaba criando um amor, uma raiz pela Sim. cidade, as amizades que a gente tem. E um recomeço desnecessário não precisa, né, Mazinho? Uma outra cidade, recomeçar. Não, e faz depois sentido. eu vou te falar, os caras dizem que Bombinhas é legal, mas vai lá no inverno, você vai ver que não é, não. É verdade. Com todo o respeito aos bombinenses. Não tem motivo, não tem razão para isso. É.
Bom, a gente gostaria de agradecer a tua participação aqui no Memória ABC. Rui, conversamos então com o funcionário da Câmara de Vereadores, o mais antigo, servidor efetivo há 36 anos, o Rui Tortato de Oliveira Júnior. A gente agradece a sua disponibilidade, presença aqui no programa. Muito obrigada por contar um pouquinho da tua vida pra gente, né, Mazinho? Muito obrigado, Mari. Eu acho que esse projeto é um projeto muito legal, muito importante para a cidade. Espero que tenha 120% de êxito e de sucesso. E eu que me sinto honrado e agradecido por estar aqui. Obrigado para vocês. Obrigado. Obrigado também pela parceria, o colega Mazinho. A gente então termina aqui, né? O Memória ABC de hoje foi com o funcionário da Câmara de Vereadores, o Rui Tortato de Oliveira Júnior, com a apresentação Mari Junks e Valdemar César Neto. Realização do Departamento de Comunicação Social da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. O Memória ABC volta em uma outra oportunidade.